Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Presidente Lula, na recomendação do marqueteiro Sidônio, continua viajando agora na Petrobras. Estava lá na Petrobras e culpou a Lava Jato por enfraquecer a Petrobras com o objetivo de privatizá-la. É uma narrativa que colaria se tivesse um cartel, um monopólio de informação no Brasil. Só que não, né? Agora tem isso aqui. Aí todo mundo ficou sabendo da Lava Jato, do mensalão, da corrupção, né, que quase quebrou a Petrobras. De réus confessos, de dirigentes da Petrobras que foram presos, que trouxeram dinheiro de volta que estava na Suíça, milhões, muito dinheiro. E Lula vem com essa conversa de que a Lava Jato era para enfraquecer a Petrobras. Não, o que enfraqueceu a Petrobras foram os políticos e os funcionários lá, os dirigentes que o PT botou lá, corruptos. Corruptos confessos. Agora, imagina ele diz isso no mesmo dia em que a Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo Lula, aceitou no Tribunal de Contas da União, e isso vai para o Supremo agora, dar um desconto para as empreiteiras, 6 empreiteiras que fizeram aquele acordo. Sabe de quanto? O acordo de leniência teve desconto, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Por isso que a Transparência Internacional, através da sua presidente, Maíra Martini, deu uma declaração na Folha de São Paulo que o Brasil caiu na avaliação da transparência, está entre os piores do mundo em corrupção, né? Porque, inclusive, decisões do Supremo devolveram acordos de leniência, cancelaram provas de gente que confessou e que devolveu dinheiro. Pois é. Então, a exposição do Lula em toda parte onde vai dar essas coisas, né? Enfim. A propósito, ele fez um decreto tirando a patente de oficial dos oficiais R2. Oficiais R2 são aqueles que fizeram curso em NPOR ou CPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Num desses centros saiu o Tenente Apolo, um dos maiores heróis da Força Expedicionária Brasileira, condecorado pelos americanos, reconhecido. Mesmo ferido, continuou lutando, né? Bom, mas enfim, tirar a patente desses tenentes, né? R2 significa reserva não remunerada. Não tem nenhum prejuízo para o erário manter a dignidade dessas pessoas, né? Eu sou um simples reservista da infantaria, não sou R2, não, mas estou defendendo os R2. Se eu fosse R2, eu não poderia defender, né? Não fica bem. Mas, enfim, é uma R2 que é deputada agora, que sentiu a dor dos outros. A deputada Silvia YMP, né? Ela é da área médica, se não me engano. É primeiro-tenente, R2. Ou não é mais, né? É incrível. Eu não entendo porquê, não sei se é algum tipo de raiva, sei lá. Bom, a propósito, Capitão Telhada é um deputado estadual lá de São Paulo. Ele postou uma foto em que aparece um sujeito com camisa vermelha escrito PT
e fumando um senhor baseado de maconha desse tamanho, né? Aí o PT o processou. Gleisi Hoffmann o processou e foi para a justiça, né? E aí o juiz Otávio Tokuda deu a seguinte sentença: o PT é um notório defensor da descriminalização das drogas. E o que fez telhada está na liberdade de expressão. O próprio Lula, que é do PT, sancionou uma lei que descriminaliza até o plantio da maconha para o usuário. E mandou arquivar. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Bom, gente, vocês têm interesse pelo jornalismo verdadeiro? Pois hoje eu vi no Estadão um artigo de um grande analista do jornalismo, o Carlos Alberto de Franco, que se refere a uma entrevista que o Estadão fez há pouco tempo com o Gay Talese. O Gay Talese é o autor desse livro aqui, O Reino e o Poder. O Gay Talese está com 93 anos hoje. É um ícone nos Estados Unidos. Ele trabalhou no New York Times, fez um livro sobre o New York Times. Aqui na orelha do livro, lembra... porque eu estou contando isso porque me marca muito. Porque na faculdade em que eu estudei, o New York Times era modelo de como escrever uma notícia. Enxuta, imparcial, clara, simples, respondendo a todas as perguntas. E o Jornal do Brasil adotou isso. Aqui na orelha está falando sobre o New York Times, aparece nesse livro, né? Também sobre coisas que confirmam seu mito e viraram padrão para a imprensa no mundo inteiro. Separação entre redação e área comercial, separação entre independência dos editorialistas, investimento em grandes coberturas, intimidade distante do poder. Perfeito, eu uso isso há 50 anos, quase 50 anos aqui em Brasília, que eu chamo de distância sanitária do poder. É uma intimidade em que a gente conhece as entranhas, mas não se corrompe com ele. Bom, e aí, vejam só, se vocês me dão um tempinho aí de vocês, eu vou ler para vocês o que está no Estadão do Carlos Alberto de Franco, que pondera sobre que foi o New York Times, o Talese, né? Ele diz assim, olha, no tempo de hoje, diz o Talese na entrevista, acredito que os repórteres têm um trabalho mais difícil hoje do que quando eu trabalhava. Hoje o trabalho é muito técnico, movido por computadores e remoto. Eu costumava insistir em estar presente com o meu entrevistado. O que eu fazia tomava tempo, exigia mais confiança entre mim e meus entrevistados. Ele foi entrevistado à distância também, pelo Estadão. Era olho no olho. Jornalismo tinha cheiro de asfalto e redação tinha cheiro de tinta, tinta de rotativa. A imprensa hoje tem mais viés do que quando eu era repórter de rua. Na minha época, nós tentávamos ser objetivos, tentávamos manter nossas preferências e aversões fora das matérias que estávamos escrevendo. Então, aí o Carlos Alberto Franco mostra que o fato apurado tem que ser apurado com competência e isenção. A sociedade está cansada desse clima de radicalização que tomou conta da agenda pública. Sobra opinião e falta informação. Os leitores estão perdidos num cipoal de afirmações categóricas e pouco fundamentadas, de declarações de especialistas, uma overdose de colunismo militante,
um denominador comum marca a superficialidade que invadiu o espaço, né? É a politização, né? Então, o grande equívoco da imprensa é deixar de lado a informação e assumir, mesmo com a melhor das intenções, certa politização das coberturas. Cai na síndrome das narrativas. Os desvios não se combinam com o viés informativo. Aí diz assim, como os jornais tradicionais podem competir com as redes sociais pela atenção ao leitor? Acredito, diz Talese, que qualidade vende. Jovens repórteres precisam se tornar bons escritores, assim como são os escritores e poetas. Se conseguirem isso, encontrarão um público. O público está lá esperando pelo surgimento de algo digno de ser apreciado, algo extraordinário, algo envolvente e cativante. Boa escrita, se for realmente boa, encontrará leitores. Isso é o Talese falando. E aí, o de Franco conclui, precisamos fazer autocrítica. É grave a crise, mas há oportunidade. Primeira coisa é abandonar essa fé política que foi aprendida, que foi posta na cabeça na faculdade de jornalismo por militantes de esquerda, professores militantes, né? Que aí fica só um lado. Falam em diversidade, mas não tem diversidade de ideias. Eu adoro muito mais, por exemplo, a crítica do que o aplauso, porque a crítica ensina e alerta, né? Mas eles não gostam da diversidade. A diversidade é muito boa. E outra coisa, para se expressar tem que conhecer a língua portuguesa, tem que ler muito para ter muito vocabulário e saber o que cada verbo quer dizer. A gente não coloca o sapato, só se for no canto do armário. A gente calça o sapato, né? Um avião é um avião, não é uma aeronave. A gente oferece, a gente não disponibiliza. O verbo colocar, então, está em toda parte. Ontem eu falei aqui da corpo encontrado às margens do Itajaí-Açu. Como assim? Foi encontrado na margem. A outra margem está do outro lado do rio. Meu Deus, as palavras e os verbos têm significado. Eu não estou falando de adjetivo, porque adjetivo não se usa em jornalismo, né? De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.